Olha a pergunta. Pastor, se é pecado tomar vinho, por que Jesus transformou então a água em vinho? Texto lá de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Hoje nós vamos responder uma pergunta que muitos cristãos costumam fazer. Se é pecado tomar vinho, por que então que Jesus transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia? Meu querido, antes de responder, nós precisamos lembrar de uma verdade fundamental. Jesus, ele nunca pecou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, afirma que ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Portanto, qualquer interpretação que faça de Jesus alguém incentivando o pecado está em desacordo com a Bíblia Sagrada. Mas então surge a grande dúvida. O vinho que Jesus produziu, ele continha álcool ou não? A resposta mais honesta é: a Bíblia não diz. A palavra grega usada em João 2 é oinos, e ela pode designar tanto vinho fermentado quanto vinho sem fermento, dependendo do contexto. Por isso, estudiosos fiéis às Escrituras defendem posições diferentes. Alguns entendem que era vinho fermentado, porém consumido dentro dos costumes daquela época, sem qualquer incentivo à embriaguez. Outros defendem que era vinho não fermentado, argumentando que Jesus jamais produziria algo que pudesse servir de estímulo ao pecado. Perceba que o texto ele não procura responder esta discussão. O verdadeiro propósito do milagre é outro. João 2,11 declara: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O centro da narrativa não é o vinho. O centro é Cristo. O milagre revela que Jesus é o Filho de Deus. Agora, existe uma verdade que não admite discussão. A Bíblia condena claramente a embriaguez. Em Efésios 5,18, a palavra de Deus diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Portanto, ninguém pode usar João 2 para justificar a embriaguez, porque a própria palavra de Deus reprova essa atitude. Aqui encontramos uma lição importante. O cristão ele não deve perguntar apenas: isso é pecado? Mas também ele deve perguntar: isso glorifica a Deus? Isso fortalece o meu testemunho? Isso edifica outras pessoas? O apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, da seguinte forma: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa referência. Talvez a pergunta mais importante não seja se o vinho de Caná era fermentado ou não. A pergunta mais importante é: Jesus continua transformando vidas hoje? Assim como transformou água em vinho, ele continua transformando pecadores em filhos de Deus, desesperança em esperança e morte espiritual em vida eterna. Esse é o maior milagre. Que Deus nos dê sabedoria para interpretar as Escrituras com equilíbrio, sem dizer mais do que a Bíblia diz e sem deixar de afirmar aquilo que ela ensina com clareza. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo, ela é o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor João Wagner e nós estamos no canal João Wagner Oficial. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.